Fala, bom dia, meus amores e minhas amores. Como vocês estão? Estão bem? Então, começando mais uma aula, 3 de junho. O que eu fiz aqui? O nosso PDF está ficando grande pra caramba. Então eu resolvi dividir em bimestres, que eu acho que fica melhor, né? O conteúdo a gente termina o conteúdo, no caso a gente está estudando termodinâmica, então já cortei ele aqui com todo o conteúdo da termodinâmica, senão vai ficar muito pesado. Relembrando na última aula, o que a gente fez? A gente fez exercícios sobre equilíbrio térmico, certo? Né? Chegamos aqui ó, os exercícios, de quantidade de calor, calor cedido, vimos a parte de equilíbrio térmico, que foi da última aula, que é exatamente o que? Eu tenho material a uma temperatura elevada e outro em uma temperatura baixa. O calor sai do maior para o menor, certo? E isso vai ocorrer até que chegue a um nível igual para os dois. Resolvemos uma questão, né? E aí ficou para casa 3 questõezinhas bem de boa. Então vamos lá. Em relação ao fenômeno de equilíbrio térmico, assinale a alternativa incorreta. O calor flui dos corpos mais quentes em direção aos corpos de menor temperatura. Tá certo, né? O equilíbrio térmico é atingido quando dois ou mais corpos encontram-se na mesma temperatura. Certo? O calor flui espontaneamente entre corpos com diferentes temperaturas. Verdade. O equilíbrio térmico é atingido quando dois ou mais corpos recebem a mesma quantidade de calor. Mais ou menos. Vamos ler para a letra E. Chamamos de equilíbrio térmico a situação em que um corpo não realiza mais troca de calor, uma vez que a temperatura é exatamente igual às suas vizinhanças. Perfeito. O que está errado nessa questão letra E é que não necessariamente, se eu tiver dois ou mais corpos, a quantidade de calor vai ser igual. Imagina que eu tenho 3 corpos. Então o cara pode estar 200, o outro pode estar 10 e o outro pode estar 5. A quantidade de calor que esse cara vai ceder, ela vai ser, né, distribuída para esses outros dois. Então eu não posso dizer que eles vão receber quantidades iguais. Entendeu? Né? É bem subjetivo isso. Então, letra D. Próximo. As questões são iguais. Menos mal então. Então vamos lá. Achei que eu tinha passado 3 questões, na verdade passei 2. Tô igual o velho no chão. Então vamos lá. Casa. Um cubo de gelo a 10 graus, de 10 gramas a 0 graus, é colocado num copo com 200 gramas de água a 25 graus. Determine a temperatura da água imediatamente após o derretimento do cubo de gelo. Então vamos lá. O cubo já está a 0 graus. Né? Então vamos analisar aqui. Ó. Meu cubo está a 0 graus. O que vai acontecer com o cubo? Ele vai aquecer até uma determinada temperatura que eu não sei qual é. Então eu tenho esse estado aqui. Ó. Né? Vamos calcular ali esse estado. Vamos fazer por etapas, que vai ficar mais fácil. Então eu tenho o meu cubo de gelo, que ele está a 0 graus, e ele vai virar água a 0 graus. Quanto de energia eu gasto para esse sistema? Tudo bem? Quando eu tenho uma mudança de estado, eu não sei se todo o gelo vai derreter ou não. Tudo bem? Bem que aqui todo o gelo vai derreter, né? Porque ele fala que a temperatura de equilíbrio está acima, então eu vou considerar que todo o gelo vai derreter. Então, deixa eu botar aqui. Tá, 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 tá. Então repara que eu vou ter o seguinte caso. Meu gelo está a 0 graus, ele vai virar água a 0 graus, e essa água ela vai chegar a uma determinada temperatura. Então, esse vai ser o quanto ele vai receber. Então, vai ser meu calor recebido. Então, meu calor recebido é igual ao Q1 mais Q2. Tudo bem? Quem vai ser esse cara, então? A gente sabe que quando esse cara muda de estado físico, a gente tem nosso Q igual a ml. Quando ele muda de temperatura, Q é igual a mc ΔT. Então eu vou ter o seguinte caso. Então, meu Q recebido, ele vai ser igual ao Q igual a m
vezes L, né? ml, só que aqui no gelo, mais o mc ΔT. Então aqui mais do gelo. Eu vou deixar aqui gelo só para a gente não confundir. Tem o tal do gelo com o da água. Certo? Então meu calor recebido vai ser esse aqui. E qual vai ser o meu calor cedido? O calor cedido vai ser o calor do meu cubo de água, né, de 200 a 25 graus. Tudo bem? Então, recebido. Então, aqui vai ser a água mais a variação de temperatura do ar. Então, repara que na outra equação que a gente fez na aula passada, a gente tinha dois termos. mc∆T mais mc∆T. Dessa vez a gente vai ter três, porque a gente vai ter o processo de mudança de estado físico da água. Então, meu calor total, deixa eu pegar, Q cedido mais Q recebido igual a zero. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que M massa do gelo vezes o L mais mc da T, massa do gelo, mais isso aqui vai ser igual a zero. Tudo bem? Então agora a gente vai ter três termos para a gente poder analisar. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma simplificada. Vamos simplificar aqui os termos. Resposta a gente pega depois. E eu vou tirar essas figuras aqui, ó, para a gente poder ter espaço para resolver essa questão. Então vamos lá. Vamos substituir. Pronto. Qual é a massa do meu cubo de gelo? Ele tem 10 gramas. Qual é o calor latente de fusão? O gelo, 80. Minha massa do gelo continua sendo 10 gramas. Calor latente, 1. Tem variação de temperatura. Então eu sei que a temperatura final não sei quem é e a temperatura inicial é zero, né? Porque ele mudou de estado físico e chegou a zero. Massa da água, 200, né? Ele fala um copo de 200 de água. Calor específico, 1. Variação de temperatura, ele começou no 25 e ele vai terminar em algum lugar. Então, no final, no inicial. Show de bola. Substituir, vamos lá. Aqui vai dar 800. 10 vezes alguma coisa vai dar para 10. Então, 10t menos 0 para t. Então, aqui vai dar 10t. Aqui eu vou ter 200 vezes, cara, vamos fazer por etapas, 200t menos 200 vezes 25, 5.000, menos 5.000. Todo mundo que tem T eu vou passar por um lado, quem não tem vai ficar no outro. Então, 5.000 passou para o outro lado, ficou positivo, 800 passou para o outro lado, ficou negativo. Então vamos lá. Vai dar aqui 210. Subtraindo 5.000 menos 800, 4.200. Perfeito. Passo para o outro lado dividindo. Vai dar 20 graus. Então significa que a temperatura de equilíbrio é 20 graus Celsius. Estou olhando aqui. Ih, rapaz, não tem nenhum 20. Que doideira, hein? Será que a gente fez conta certo? Deixa eu dar uma olhada. Rapaz, pior que olhando aqui,
a gente está certo. Vai entender, né? Doideira, hein? Então, acaba que não tem nossa resposta, que a nossa resposta ficaria entre letra D e letra C. Então, vou escrever aqui no canto. Resposta não está no gabarito. Certo, gente? Tranquilo? Então, se a gente fosse olhar a nossa OUE, abrir ela aqui rapidinho. Então, dando uma olhada aqui na nossa OUE, o que a gente tem aqui? Ó? Nossas diretrizes. Conteúdo é exatamente o conceito de temperatura, conceito de calor, conceito de equilíbrio. Então, vamos lá. Nós vimos o conceito de temperatura, né? Como calculava a temperatura. Conceito de calor, a equação, vimos aí nas últimas aulas como calculava isso, equilíbrio térmico, vimos também, né, a gente acabou de resolver um exercício, só ele dá até um exemplo aqui, né, um exemplo sobre equilíbrio térmico, tudo mais, e aí ele vai começar com a parte de máquinas térmicas. Mas antes da gente ver esse conceito da aula 4 de máquinas térmicas, a gente vai ver um outro conceito que é a parte de transferência de calor. Como que o calor se transfere de um corpo para o outro, para que aí a gente possa ter essa ideia exata sobre isso. Tudo bem? Então, voltando aqui para o nosso material, o que a gente vai ver hoje é exatamente a parte de transferência de calor. O que eu quero dizer com isso? O calor ele se transfere de três formas: através da condução, da convecção e da radiação. O que é condução? Condução é um contato. Por exemplo, aqui ó, eu estou em contato com essa garrafa de água, de chá, que é um chá. Então o que acontece? Eu estou em contato, então quando eu encosto nela, parte do calor é transferida para minha mão. Né? No caso, minha mão está gelada. Então eu tenho a condução está relacionada ao contato entre esses materiais. A convecção ela está relacionada ao líquido. E a radiação ela vai estar associada às ondas eletromagnéticas. Então, a gente tem que a condução ela vai ser exatamente aqui, ó, conforme eu aqueço esse objeto ele aumenta a sua mobilidade. É o exemplo aqui da nossa barra, ou seja, o calor passa através dessa barra até chegar à mão da pessoa. E como que a gente calcula essa condução? Através desse carinha aqui, ó. O fluxo de calor, ou seja, o que é o fluxo de calor? É o quanto de calor está passando ali por unidade de tempo. Então ele vai ser dado pela propriedade material, pela área desse material, ou seja, faz diferença se eu seguro a minha garrafa assim, faz diferença se eu seguro ela assim. Qual que vai aquecer minha mão? A segunda forma, porque a área de contato é maior. Variação de temperatura e L, que seria a espessura desse material. Ou seja, se a minha garrafa é muito espessa, ela não vai conseguir transferir esse calor para mim com facilidade. O que é convecção? A convecção ela vai ser, deixa eu tirar aqui a câmera para ficar fácil de visualizar. A convecção ela vai ser o quê? O aquecimento desse fluido, e como a gente viu ali no processo de dilatação da água, né, o processo de calorimetria ali da água e tudo mais, o que a gente viu? Que quando a água ela aquece, ela muda a densidade dela. E aí qual é a tendência? A tendência é que o material mais denso vá para o fundo e o material mais leve ele suba. Então, conforme a água ela aquece, eu tenho que a água quente ela sobe e a água fria ela desce, né? E nesse processo de mudança desse fluxo é o que eu tenho chamado de convecção. É o que a gente tem, por exemplo, relacionado ao ar-condicionado, né, ao lance da piscina. Porque quando está num dia muito quente, a gente mergulha na piscina, a parte de cima da água está quente e o resto está frio. Exatamente por causa disso. E a convecção ela vai ser dada por essa fórmula aqui, ó, que com fluxo de calor, né, o H seria uma propriedade do material, está associado à velocidade, N fatores, e a variação de temperatura.
embora eu esteja mostrando as formas, não necessariamente a gente vai usar elas. Também a gente vai usar a mais usual é exatamente a de condução. A gente vai fazer um exercício relacionado a isso. E por último, a gente tem a radiação. O que é a radiação? A radiação é energia emitida através de ondas eletromagnéticas. Então ela é um pouco mais complexa, né? Então, porque ela está associada à temperatura dos objetos, T é a quarta. E aí o que acontece? A energia que o corpo emite vai depender do E, do Rho, ou seja, da emissividade, porque, por exemplo, eu posso ter um cara emitindo luz, mas eu posso ter uma nuvem na frente. Então é a forma com que a luz passa por esse material. Isso é emissividade. A constante Bose, que é uma constante normal, e a temperatura. Então, quanto maior a temperatura do objeto, mais energia, mais calor ele emana, né? Mais energia ele vai emanar. Então, todos esses conceitos, eles são muito importantes, seja para você desenvolver o motor de um carro, seja para você fazer, sei lá, o desenvolvimento de uma arquitetura de uma casa. Né? Você não pode colocar qualquer parede. Por exemplo, imagina lá no Canadá. Né? Meu amigo ele mora na cidade do Canadá, que ele fala lá que é a segunda cidade mais fria do mundo. Né? No Canadá, alguma coisa assim. Que chega a fazer, sei lá, menos 40 graus. Então você não pode fazer a casa de papelão. Tem todo um estudo para você manter aquela casa aquecida, né? Para você ter o mínimo de gás, né? Evitar gastar o mínimo de gás possível, né? Evitar gastar o máximo de gastar só o mínimo de gás, exatamente para ele poder manter ali e sobreviver. Porque imagina o custo que ele vai ter anual com isso, né? Então existem vários livros que falam sobre isso. Eu tenho até um livro deles aqui em casa que ele fala sobre transferência de calor. Então é muito bom esse livro. E ele fala todo o processo de construção. Tipo aqui, ó, como ocorre para fazer. Não vai dar para ver. Esquece. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Então o que acontece? Ele explica como funciona, por exemplo, o sistema de aletas. Né? Por que a moto, o motor da moto, ela fica na frente? Para poder pegar vento e esse vento poder resfriar. Sistema de resfriamento do carro, do motor. Todos eles são assim. Então, então o que acontece? A gente tem aqui alguns exercícios para a gente poder fazer. 4 no total, vou fazer dois para casa. Então vamos lá, bem conceitual. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o mecanismo pelo qual ocorre a transferência de calor conhecida como condução térmica. Condução, contato. A transferência de calor que ocorre nos fluidos em que há deslocamento da matéria, não. Fluido é a convecção. É a forma de transferência de calor que ocorre principalmente nos sólidos, pela transmissão de vibrações dos átomos. Sim, né? Ó, eu transfiro calor, meu material ele vibra, aumenta a vibração dele. É a quantidade de calor necessária para aquecer 1 kg, não, isso aqui a gente viu que é o nosso calor específico, a medida de capacidade térmica, quanto forma a capacidade, não. Fenômeno de transmissão ocorre sem exigência de material, não. Sem exigência de material, a gente está falando da radiação. A radiação não precisa de material para poder transferir. Tanto que é a forma com que o Sol aquece o planeta Terra. Né? Um exemplo claro que a gente consegue ver, por exemplo, é a garrafa. Como funciona a garrafa térmica? Né? Deixa eu ver se eu acho aqui uma foto. A garrafa térmica ela tem um sistema de vácuo, ou seja, para que serve esse sistema de vácuo? O sistema de vácuo, vou até botar aqui, ó, que é interessante ficar montado. Isolamento da garrafa térmica. Então a garrafa térmica ela vai ter essa estrutura aqui, ó. Ela vai ter uma superfície de vácuo. Para que serve esse vácuo? Para evitar transferência de calor por condução e convecção. Então, já no caso, a gente tem
a superfície espelhada, ela serve para quê? Ela serve para transferir calor, para bloquear. Né? Como a gente está falando de radiação, a radiação é um processo de emissão de ondas eletromagnéticas, ou seja, a luz, você consegue refletir a radiação através de um espelho. Então ela vai servir para espelhar a radiação. Então é assim que ela vai funcionar. A mesma coisa serve quando a gente olha o papel alumínio. O papel alumínio ele tem dois lados, um que ele é fosco e o outro que ele é espelhado. Ou seja, para que serve? Serve exatamente para situações diferentes. Digamos que eu estou assando um alimento. Se eu estou assando, digamos lá, um peru, uma ceia de Natal. Então eu vou colocar lá o papel alumínio, né, para poder envolver. E aí para onde eu vou colocar essa superfície do papel alumínio? Eu vou colocar ela para dentro, a superfície espelhada para dentro. Para quê? Qualquer raio que chegue ali, ele passa e fica preso ali dentro. Então ele vai cozinhar mais rápido. Mas, por exemplo, eu vou fazer uma caminhada. Vou subir uma pedra, vou não sei o que, vou fazer uma atividade. Aí eu levei um sanduíche, vou envolver com papel alumínio. Para onde eu boto? Para dentro ou para fora? A parte espelhada. Eu vou colocar ela para fora. Por quê? Qualquer radiação que entre no meu papel alumínio vai para fora. Isso vai manter meu sanduíche fresco. Então vai evitar lá de mofar, estragar e tudo mais. E aí, outra questão para a gente fechar. É muito comum o amplo uso de aparelhos de ar-condicionado durante o verão intenso no Recife. Nessa cidade, uma residência possui uma parede com área de 40 metros, espessura de 20 centímetros, separando o ambiente exterior do interior. Se a temperatura externa é 33 graus e deseja-se manter a interna a 23, qual é o gasto por hora de aparelho ligado, considerando apenas essa parede separadora? Então, o que acontece? Isso aqui é um exemplo claro de uma aplicação, ou seja, quanto que eu estou gastando, qual é o ar-condicionado que eu tenho que botar? Muito potente, pouco potente, será que vai, será que não vai? Né? E aí, como que eu vou calcular? Vou calcular utilizando essa fórmula aqui. Ó. Então, vamos montar a fórmula aqui para gente. Pior que eu acho que eu não vou achar esse símbolo. Esse símbolo de fluxo. Mas a gente dá um jeitinho. Deixa eu ver aqui, achei. Então ele vai ser o K vezes o A vezes o ΔL. ΔT dividido pelo E. L vai ser espessura, vai ser. Ele coloca como N. Então a gente deixa desse jeito. Então vamos lá. Como que eu vou calcular isso? Esse cara ele representa a quantidade de calor por segundo que eu vou perder. Né? De joules, watts que eu vou perder de energia. Então, vai seguir da seguinte forma. A condutividade térmica, ó, ele fala, a condutividade térmica é tanto. Então, ele vai ser 1,25 vezes 10 a menos 3 kW. Então, já vai dar a nossa resposta em kW metro por Kelvin. Então, deixa eu botar aqui o 10 elevado a menos 3. Então, esse é o valor do nosso K. Qual é a área da parede? 40. Qual a variação de temperatura? A temperatura final é 33 e a inicial é 23. Na transferência de calor é negativa. A gente não tem problema aqui. E aí a espessura está em 20 centímetros, eu tenho que converter para metro, 0,2 metros. Então, se eu fizer essa conta, eu vou obter minha quantidade de calor em kilowatts. Então, deixa eu fazer aqui. 1,25 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 40 vezes 33 menos 2 dividido por 0,8. Dá 2,5. Nossa, então tá para 2,5. Então, 2,5 kilowatts. Então significa que o fluxo, o que é watts? A gente vai ver mais um pouquinho mais para frente, potência. Né?
Mas o watts nada mais é do que a quantidade de energia por tempo, ou seja, seria joules por segundo. Né? Então, ele fala que o preço do quilowatts é de 0,6 segundos, 0,6 centavos. Né? Então, vamos fazer aqui uma pequena conta. Ele quer o gasto por 1 hora. Então, só para relembrar aqui, vou botar um asterisco. 1 watts é igual a 1 joule por segundo. Ou seja, é o período que eu vou ter gasto em 1 segundo. Se eu quero calcular 1 minuto, eu tenho que fazer 60 vezes esse cara. Para saber quantos quilowatts hora eu estou gastando. Então, é que segundo, né? Acho que esse cara vai dar um valor bem elevado. Puxa, eletricidade. Ah, aqui é microkelvin. Então aqui ele pede para você. Não. Ah, tá, não, tô certo. Tá. Beleza. Então, a energia ela vai ser o meu fluxo vezes o tempo. Ou seja, 2,5 vezes 60, que é do minuto. Né, estou convertendo. Vezes 60, que é o segundo. Então, vamos lá. Eu quero o valor em hora. Tá certo. Converter no valor em hora. Então, multiplicando esse cara aqui. 9.000. Deixa eu botar em outro. Para facilitar. Beleza. Então, eu vou gastar 9.000 kWh. Vezes 0,654. Não é isso. Deixa eu ver aqui. Eu estou errando alguma coisinha. Deixa eu dar uma olhada. Então, estou olhando a resposta aqui. A princípio, ele pegou esse valor e multiplicou por 0,3, que é o que a gente vai fazer. Né? Ele teria pego esse valor aqui, multiplicado pelo valor, fez 0,6 e aqui ele obteria R$1,50. O problema é que eu não acho isso certo. Por que eu não acho isso certo? Porque ele está considerando o tempo em horas. E quando a gente obtém esse valor, a gente obtém esse valor em segundos. Então eu não acho certo, porque tem alguma coisa errada aqui nas contas. Ou pelo menos essas unidades elas estão estranhas. Né? Mas de qualquer forma, eu vou deixar aqui os dois valores, que aí qualquer coisa a gente corrige na próxima. Né? Então eu vou deixar para casa. Mas bem que se pagar R$5.400 também não é certo. Mas vamos, sei lá, isso está muito estranho. Muito estranho mesmo. Bom, de qualquer forma, a gente obteve ali a resposta, que seria 1,5, certo? E aí, para casa, eu deixo dois exercícios bem conceituais, na verdade, nenhum de conta. E aí, a gente continua na próxima aula. Certo, pessoal? Então, bons estudos. Até a próxima semana. Falou!